Olá, terceiro ano. Vamos começar o capítulo 4 da nossa apostila de História, que nós temos como tema as capitais do Brasil. Nós sabemos que a atual capital do Brasil é Brasília, mas antes de ser Brasília, o Brasil recebeu uma outra capital. Então, nós vamos ver quais foram essas outras capitais que o Brasil recebeu antes de ser a atual capital, que é Brasília. Nós vamos ver na página 208, Salvador, a cidade de todos os santos. Salvador, lá no litoral, do atual estado da Bahia, é uma cidade que foi planejada para ser a primeira capital do Brasil. Então, a primeira cidade planejada para ser a capital do Brasil foi Salvador, pelo arquiteto Luiz Dias, ele que foi encarregado por esta tarefa. Então, em 1549, o português Tomé de Souza chegou acompanhado de quase 1000 pessoas com a missão de ser o governador-geral, ou seja, o representante do rei de Portugal em sua colônia. Caberia a ele impor as leis reais, acabar com a resistência de algumas comunidades indígenas à ocupação portuguesa e impedir a ação de piratas e invasores estrangeiros. Então, fundada no século XVI, Salvador cresceu e foi nos séculos 17 e 18 uma das mais importantes cidades do continente americano. Seu porto integrava o Brasil e Portugal e também as colônias portuguesas na África e na Ásia. Salvador foi a sede político-administrativa da coroa portuguesa na América até 1763, quando a capital foi transferida para o Rio de Janeiro. Então já não era mais Salvador a capital, do Brasil. Foi transferida para o Rio de Janeiro. Então, em 1502, os primeiros portugueses navegaram na Baía de Guanabara, região que batizaram como Rio de Janeiro. No entanto, foram os franceses os primeiros a se estabelecer na região. Eles negociavam o pau-brasil, a árvore da qual se extraía aquele corante vermelho que nós vimos no capítulo passado, com os indígenas locais de tribo Tupinambá. A partir de 1555, um grupo de quase 500 franceses já estava estabelecendo ali, em uma colônia que eles chamavam França Antártica. Aí os portugueses travaram uma guerra para expulsar os franceses e conquistar a região. Foi durante o conflito que, em 1º de março de 1565, foi fundada a cidade de São Sebastião do Rio de Janeiro, pelo capitão português Estácio de Sá. 2 anos depois, os portugueses venceram a guerra com a ajuda dos índios Temiminós e expulsaram os franceses. Assim, em 1763, a capital foi transferida de Salvador para o Rio de Janeiro, pois essa última cidade ficava mais próxima das áreas de extração mineral e ali também estava o porto por onde o ouro era enviado a Portugal. Então, primeiro foi Salvador, depois passou para o Rio de Janeiro. Então, vocês vão fazer a leitura dessas páginas, começando lá na página 208, vão realizar as atividades e depois, na próxima aula, nós vamos estudar sobre a capital atual do Brasil, que é Brasília. Tá? Até aqui nós vamos ver Salvador e Rio de Janeiro. Na próxima aula nós vamos ver Brasília. Um beijo, fiquem com Deus.